Olá, sejam bem-vindos. Boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindos. Olá, que bom ver vocês aqui. Olá. Vou aguardar um pouquinho, daqui a pouco a Laura entra e a gente começa a nossa live. Boa noite. Oi. Que legal ver tanta gente participando, chegando aqui com a gente. Boa noite. Sejam bem-vindos. Olá, Olá, tudo bem, Laura? tudo certo. Tudo bem. Bem-vinda. Obrigada. Vamos testar o áudio, tu acha que tá bem assim? Eu te ouço bem. Tem um Tá, chiadinho, mas eu acho que ah, é normal. tá. Vamos ver se de repente daqui a pouquinho já dá uma melhoradinha. Vamos perguntar para o pessoal de repente também se eles estão nos escutando? Tá. Vamos ver o que o pessoal vai, se vai colocar um positivo aí, se o pessoal tá. E eu também queria te perguntar, se por um acaso, não sei, tu escuta um barulhinho de televisão no fundo muito alto ou não? Eu não escuto nada. Então tá, que tem o meu filho aqui assistindo um desenho, então só para saber se tá ok, senão eu abaixo o volume. Ah, o pessoal tá dizendo que o áudio tá bom. Já. Legal. Então tá. Bom, então tá. O áudio da Laura está baixinho para mim. Ai, ai. Tá. Eu coloquei o meu Vamos ver no se. máximo aqui. Ai, é que eu faço um esquema aqui com o meu celular. Talvez seja isso, talvez fique abafado. Será que agora melhorou? Da Joyce está mais audível, tá me escrevendo. O meu celular aqui eu faço um esquema para manter ele em pé. Tá, parece que tá mais audível para mim agora também, assim, parece que melhorou, ó. Melhorou? Ah, então tá bem. Tá ok. Ótimo. Então, tá. Jóia. Ó, acho que sim. Então tá. Estamos com algumas pessoas já conosco, né, Laura? Bom, então, boa noite a todos. Acho que vai vir mais pessoas. A gente estendeu o convite. Hoje eu de novo redirecionei o convite nas redes sociais. Eu vi que você também estendeu nas tuas, né? Várias pessoas Sim. compartilharam, então eu agradeço quem ajudou a divulgar a nossa live. Então, essa live faz parte de um desafio. Para quem tá participando hoje pela primeira vez, eu lancei um desafio de 21 dias, né? Com o objetivo de poder estar compartilhando reflexões, conhecimentos, ajudando de alguma forma a, a auxiliar a população a atravessar esse momento de pandemia de uma forma mais leve, né? Então, hoje é o 10º dia, eu vou selecionando assim assuntos e hoje então eu pensei e a Laura a gente se conheceu há alguns anos atrás, né, Laura? Lá na Escola Capital do Saber, onde você era coordenadora pedagógica da escola na época. Depois o teu filho foi colega do meu filho, então nós éramos mãe, né? Nós éramos mães. Eles eram coleguinhas no prezinho, né?
E Sim. depois a gente se distanciou fisicamente, mas eu continuo acompanhando o teu trabalho à distância, você o meu, e a gente continua, né, com esse contato, assim, e continuo te admirando. E aí eu pensei, não, a gente vou convidar a Laura para poder contemplar esse público, assim, de pais e mães que têm bebês em casa, porque com certeza, né, diante de uma pandemia, como é que estão esses pais e mães com bebês, com crianças em casa, né? Eu tenho meus filhos crescidos, o teu também já é um pouquinho, tá com 6 também, o Jorge, Aham. né? E então eu pensei, foi a ideia de estar proporcionando essa live, esse momento hoje. Então, só para contextualizar como é que surgiu a ideia, né, de pensar como estão as mães, os pais de bebês, né? Então, bem-vinda, Laura, já desde já, obrigada por ter aceito o convite. E, por favor, te apresente, né? Fica à vontade para. Tu tem uma Pra gente. vasta. Por favor. Bom, gente, então, como a Joyce estava mencionando, né, nós nos conhecemos aí na Capital do Saber, na cidade de Feliz. Eu trabalhei por alguns anos como coordenadora ali da escola, né, e depois retornei para Farroupilha, que eu sou, então, psicopedagoga de Farroupilha, e eu comecei a atender também na cidade de Feliz. Então, só para avisar vocês também, né, que eu acho que o teu público maior é ali da região, né, e hoje, então, nós vamos conversar um pouquinho sobre essa questão das famílias que têm bebês em casa. E quando a Joyce, assim, mencionou, quando ela fez contato comigo e pensou, porque a gente poderia falar sobre isso, né, nesse momento, eu achei a ideia fantástica. Porque, Joyce, eu tenho acompanhado muito, assim, as amigas que eu tenho por perto, as mães dos coleguinhas do meu filho, que estão relatando assim o quanto as crianças maiores, né, da idade de 6, 7, 8, 9 anos de idade, estão muito assim ansiosas, elas estão com muita ansiedade, muito agitadas, né? E conversando com essas minhas amigas, algumas delas até pensaram: eu acho que eu vou partir para medicação, eu vou ter que fazer uma consulta porque tá demais. E aí fui conversando com algumas, né, tentando analisar, mas por que tu acha que o teu filho tá assim nesse momento, né? E aí, conversando com algumas, a gente vai se dando por conta que nós adultos estamos assim, né? Porque não é do nada que uma criança se torna ansiosa, agitada, daqui a pouco até um pouco agressiva. Não é algo que vem do nada, né? Baixou um santo nela, né? Enfim, não é bem assim, né? Tem um porquê. E aí, conversando com essas mães, assim, eu fui me dando por conta que há no geral, assim, há uma queixa bem grande neste momento. As crianças estão muito agitadas e estão muito ansiosas. E aí, é claro que tem muito a ver com o nosso comportamento de pais, né? Nós estamos assim, né? Claro que cada pessoa tem uma situação diferente, né? Alguns estão mais preocupados com a situação financeira, outros estão mais preocupados com a questão da saúde, mas a preocupação é geral. É geral. Se a gente for parar para pensar, o meu problema é maior do que o teu, gente, eu acho que não existe isso, né, nesse momento. Eu acho que tá todo mundo assim, numa situação muito difícil mesmo. Então, nós adultos estamos angustiados, ansiosos, preocupados extremamente. Isso reflete, isso reflete em como a criança vai estar também, né? E se tratando de bebês, aí triplica essa situação toda, por quê? Porque os bebês pequenos, que é a temática de hoje, né, que a gente vai conversar, com relação aos bebês, eles têm uma sensibilidade muito maior do que uma criança de mais idade. Então, qualquer situação que a mãe, principalmente a mãe, vamos pensar nos bebezinhos aí até 5 meses de vida, 6 meses de vida, que eles dependem muito da mãe, mas muito mesmo, né? Eles precisam da mãe. Se a mãe está amamentando no peito, então, gente, é uma demanda assim extrema, né? Aí amamenta, dali 3 horas de novo, alguns a cada 2 horas, alguns ainda nesse período ainda não aprenderam a dormir à noite, então acordam à noite, então é toda uma demanda. E aí eu fico pensando, a mãe do bebê
tem as mesmas preocupações que todos nós. Só que além de todas essas preocupações, ela não tem uma criança, por exemplo, no meu caso, um menino de 6 anos de idade que já tem uma certa autonomia. Se ele tem fome, ele vai lá, pega as coisas para comer. Se ele quer brincar, ele vai lá, brinca. Sim, de vez em quando ele demanda a minha atenção, com certeza. Agora, um bebê, gente, e tomara que tenham pais escutando também essa live, para entenderem o quanto é desgastante para uma mulher esse período dos primeiros meses de vida de um bebê. Porque o bebê é 24 horas. É 24 horas, porque no momento que tu deu mamar para ele, seja no peito ou seja na mamadeira, então ele mamou, né? Ok. Aí depois vem o que em seguida? Fica um pouquinho com ele, troca a fralda. Depois o que vem em seguida, aí dali um pouco tu tá brincando um pouquinho com ele, quando tu vê já tá na hora de ele se alimentar de novo. Aí depois tá na hora de trocar a fralda, depois já tá na hora do banho. E a gente vai emendando uma atividade na outra, e se essa mãe desse bebê não tem um respiro, o que é um respiro? Se essa mãe desse bebê não tem um tempinho que ela consiga relaxar e ficar com ela mesma, porque o bebê, principalmente até os 5 meses de vida, ele depende muito desta mãe para várias situações. É muito difícil para um bebê muito pequeno ficar, por exemplo, 5, 6 horas sem a sua mãe. Ele precisa de mais dessa mãe. Ele ainda não se sente um ser humano separado de sua mãe. Esse corpo dele e da mãe ainda é muito fusional, então ele precisa dela. Mas essa mãe precisa de nem que seja 30 minutinhos, 1 horinha, que ela consiga tomar um banho demorado. Eu não sei se tu te lembra, Joyce, quando tu tinha os teus pequenos bebezinhos, quando a gente vai tomar banho, a gente chega a escutar o choro que está dentro do nosso ouvido. As mães que estão me escutando e que têm bebês talvez concordem com isso também. A gente, de tanto escutar o choro do bebê, que o choro é uma forma de comunicação, ele chora, ele chama a mãe. E a gente vai lá. Eu me lembro que eu ia tomar banho na corrida, quando eu tinha meu bebê pequeno, e enquanto eu tomava banho, eu tinha a sensação de escutar o choro dele, que é o chamado dele. Então a gente não consegue se desligar. É algo muito intenso. E é importante que tenha alguém por perto dessa mãe, que seja o pai. Se o pai está precisando trabalhar demais, que seja possível ter uma babá ou um profissional que esteja ali ajudando a cuidar da casa, enfim, e que possa dar um tempo para a mãe e tomar um banho e ela saber que tem alguém de olho nesse bebê. Que aí ela fica tranquila. Ela vai tomar um banho um pouquinho mais demorado. Aí ela sai do banho, ela vai fazer um cafezinho para ela, porque na verdade a gente não precisa de muita coisa. A gente só precisa de um tempinho que a gente consiga lembrar que a gente também é um ser humano, e isso é importante para quando a gente volta a ter contato com o bebê, para a gente estar. Porque um bebê que tem na sua frente uma mãe estressada, totalmente desgastada, emocionalmente, sem condições de olhar para ele, de trocar uma fralda e brincar com esse bebê, porque a gente só consegue fazer isso, de ir lá e trocar a fralda e brincar com o nosso bebê na hora do banho também, fazer umas brincadeirinhas, que isso é saudável e importante que aconteça entre a mãe e o bebê, porque a linguagem, a comunicação, a conexão, é ali que tudo começa a acontecer. Mas se essa mãe está acabada, se essa mãe está, vou utilizar um termo pesado, uma morta-viva de pé, né? Porque pensa se não dormiu direito de noite, né? O bebê acorda a cada 3 horas, alguns acordam até mais no começo, 2 horas, e aí ela nem tem aquelas 8 horas de sono para se recompor para estar inteira. E aí pensa que isso se emenda um dia, outro dia, e é 1 mês, e é 2 meses, é 3 meses. Gente, isso leva o cérebro de um ser humano qualquer, e não é porque é mulher, porque é mais sensível, é qualquer ser humano. Qualquer ser humano. Tu viu, Laura? Faz com. Ali tem uma mãe já concordando, né? Que isso que é do choro é muito real, né? Então, uma mãezinha tá colocando ali, né? Que concorda contigo e realmente é muito real isso, assim. No início
parece que, né, são os dias é de segunda a segunda, não tem pausa, né? Então, o quanto que um apoio é importante, né? E se não Verdade. puder vir do esposo, que seja de alguém de fora, mãe, né, avó, materna, paterna, né? O quanto a gente às vezes prefere que a nossa mãe ajude nessas tarefas, né? Quando. É, eu acho que é legal a gente pensar sempre alguém para te dar um suporte. Porque se a gente for pensar no ideal, né? Ah, o nosso marido. Eu me lembro que na minha época eu preferia que o meu esposo, né? Atualmente sou separada, enfim, mas na época eu me lembro que eu preferia que ele pudesse ficar meio que por perto, até porque eu pensava assim, eu quero que o meu bebê fique com o pai dele, não queria que ficasse com pessoas estranhas, com babá, primeiros meses. Depois sim eu fui me reorganizando, né? Mas que a gente possa, acho que não precisa colocar isso no ideal, né? Ah, mas eu não tenho ninguém comigo, eu tenho meu filho sozinha, não tenho, o pai do meu filho não tá comigo, que é a realidade de muitas mães. Bom, então, ou uma amiga que a gente possa contar, ou o pai e a mãe se mora junto, ou uma profissional que trabalha na tua casa, alguém, a gente precisa contar com alguém e talvez para as pessoas que ainda não passaram por essa situação da maternidade, talvez achem que, talvez não enxerguem a necessidade disso. Mas quando a gente se torna mãe, a gente passa por essa situação, a gente entende que é de extrema urgência que as mães tenham colo, que as mães tenham acolhimento, que alguém possa. Eu me lembro, gente, que quando alguém me oferecia um café, já era motivo para eu ficar emotiva e achar aquilo a última das maravilhas. Tipo assim, gente, sabe? Porque a gente precisa, porque a gente dá tanto para o nosso filho, né? A gente dá a nossa atenção, a gente dá a nossa energia e a gente dá a nossa disposição, a gente dá a nossa alma para o nosso filho. E para a gente poder repor isso, nós precisamos que alguém também nos acalente, Sim. porque senão a gente se vazia. Tu que é psicóloga entende mais disso do que eu, né, Eu tenho três Joyce? perguntas aliás, três colocações. Tu falaste do café, eu não me lembro mais. A questão da cafeína, não tem interferência na amamentação, Laura? Olha, acho até que tem, na verdade até tem, mas eu na minha época, tu sabe que eu não fui muito assim. Eu até tinha uma nutricionista que eu contratei na época para cuidar da minha alimentação, enfim. E a nutricionista, ela me colocava que tinha muitos assim mitos com relação a alimentos que tu não pode ingerir em função da amamentação que interferem no bebê, os gases, É, enfim, né? Eu lembro que ela falava do feijão, do café e tudo que ela me dizia e que eu achava muito interessante. De forma comedida, ela não via problema nisso, né? tá. Porque daqui a pouco se é uma mãe que tomava muito café antes, né? Aí chega na hora da amamentação, zero café. A mãe vai ficar tão estressada com essa falta Sim. que emocionalmente vai ser pior, né? Então um pouquinho, mas eu coloquei o café, mas pensando realmente nesse momento, um chazinho, né? Aham. Mas tem muita situação, sim, tem alguns alimentos que a gente tem que cuidar, não pode ser muito excessivo, porque é estimulante, é cafeína, Nós temos né? uma É médica realmente. que está junto, talvez ela possa se manifestar, que é uma colega minha aqui, de repente. Mas eu quero te falar também, nós temos uma mãe aqui, que tem uma amiga minha que está na live, que é mãe de gêmeos também, que daí, vamos imaginar a tarefa dobrada, né? E teve um comentário há pouco, Laura, que também tu pode de repente falar, ou eu, que é quem tem mães com depressão pós-parto, né? Que também, olha, a ajuda que é necessária também, né? Olha como é importantíssima esse cuidado que essa mãe precisa quando quando tá com um bebê e desenvolve depressão pós-parto, né? Eu ia até mencionar essa situação, eu fiz aqui uns tópicos e eu ia chegar nesse ponto, porque na verdade o que que é importante as pessoas que estão de fora ou quem ainda não é mãe entender? Que quando nasce um bebê, há uma modificação assim fisiológica no corpo da mulher. Já durante a gestação a gente percebe, né? Algumas mulheres percebem antes mesmo de saber que estão grávidas, mas já percebem alguma coisa estranha, né? E aí, durante a gestação, o corpo vai se acomodando a esse novo ser, enfim. Aí, 9 meses, né? Geralmente 9 meses que esse bebê fica aí. Aí o corpo já meio que se acostumou, de repente ele sai então do nosso corpo, né? Tem toda uma questão fisiológica do corpo da mulher
quando nasce o bebê, o que acontece nesse momento, e toda uma questão emocional, né? Então, tem duas questões aí que andam juntas no momento do nascimento de um bebê, que eu até anotei aqui, que quando nasceu o bebê vai nascer a mãe junto, e aí só Deus sabe o que vai acontecer. A gente se prepara, né? Por exemplo, vou dar minha experiência aqui, né? Que eu já tenho 20 anos de atuação na área da educação. Eu, antes de ser mãe, eu já atendia bebês em clínica, bebês com deficiência, com atraso, lia muito a respeito. Mas a gente não consegue dar conta de 100% de uma situação tão complexa que é a maternidade. Na minha cabeça, enquanto mãe, eu pensei, bom, eu vou ter 4 meses de licença maternidade, né? Eu disse, ai, que maravilha. Aquele meu sonho que eu tinha de escrever o meu livro, porque antes do meu filho nascer, eu tinha escrito um capítulo de um livro com algumas colegas. Eu disse, 4 meses de licença maternidade, maravilha. É aí que eu vou escrever o meu livro, então, né? Só que eu não contava com todas as mudanças que iam acontecer em mim, né? E cada mãe vai mexer de uma forma diferente, então o livro não saiu e não saiu nada de nada. Na verdade, quando nasceu meu filho, eu mal conseguia dar conta de mim mesma dentro de casa, né? Então, e dele junto, né? Então, o livro até hoje não saiu ainda, ele tem 6 anos, ainda não aconteceu. Mas como a gente. E outra questão também que eu achava, assim, que no primeiro mês de vida dele, eu pensava, não, eu não vou ter uma pessoa dentro de casa, assim, para me ajudar. Não, eu não preciso, imagina, eu, eu trabalhava na época em uma faculdade, então eu tinha 4 meses de licença maternidade. Eu pensei, não, eu tô em casa, né, todo dia. Poxa, eu todo dia em casa e o bebê, tá tudo certo. Quando chegou um mês de vida dele, eu sentei com o meu marido na época e disse, olha só, eu não tô dando conta, porque aí eu tinha que fazer a limpeza da casa, eu tinha que fazer a janta para o marido, eu tinha que fazer um monte de coisa, e eu achava que eu ia dar conta de tudo, mas no meu caso, eu não consegui. E eu tive uma leve depressão pós-parto, sim, e que, na verdade, eu acho que eu não. Na verdade, eu fazia terapia na época, então isso foi sendo trabalhado. Eu me lembro que eu aumentei o período da terapia, que eu super recomendo, né? Fiz terapia, eu acho que 18 anos de vida e parei o ano passado, mas sigo fazendo outras terapias alternativas, enfim. Mas essa terapia que eu comento que eu fazia na época era com psicóloga. E foi fundamental, assim, porque veio muita angústia com o nascimento do meu filho, muita angústia. E essa angústia veio e desestabilizou muitas coisas que estavam certas para mim. Por exemplo, com relação ao meu trabalho, né? Até o meu filho nasceu, eu achei que eu estava subindo, assim, uma escadinha, né, no meu trabalho com relação a conquistar lugares, enfim, fazer trabalhos que eu achava o máximo. E quando ele nasceu, assim, muita coisa bagunçou. Eu disse, meu Deus, mas com um filho agora não dá para seguir com muitas coisas, né? Tem algumas coisas que ou eu sigo na minha carreira e meu filho vai ficar de lado, ou eu tenho que fazer um equilíbrio, né? Então, tem tudo isso que a mulher, quando nasce um filho, vai ter que colocar na balança. Que antes dele nascer, a gente até pode ter uma prévia, né? Mas pelo que eu tenho conversado com as mães quando elas têm bebês, pelo tempo que eu tenho de experiência de acompanhar mães nesse momento, geralmente o que a gente pensa antes do que acontece quando nasce é muito diferente. É muito diferente. Recentemente eu acompanhei uma mãe de gêmeos num grupo, eu criei um grupo de apoio e suporte, de suporte e orientação a mães de bebês pelo WhatsApp, e nesse primeiro grupo que já aconteceu e encerrou, tinha uma mãe de gêmeos, né? Tu mencionou que tem uma amiga tua aqui que está acompanhando a mãe de gêmeos também. E essa mãe de gêmeos comentou que ela se organizou toda, assim, ela é uma profissional, assim, que está voando, decolando na carreira dela, ela tá no topo, assim, né? E para ela tava tudo certo, né? Ela disse, nossa, tudo certo, eu já me organizei toda quando eles nascerem, ok, com tantos meses de vida eu volto a trabalhar. E disse que quando eles nasceram, ela disse que no primeiro mês ela quase enlouqueceu, que ela disse que não era nada daquilo que ela imaginava. E a fala que ela mencionou, eles precisam de mim 24 horas por dia, eu não tenho mais vida, essa mãe relatou. E aí eu fico pensando, eu que fui mãe de um filho, para mim foi difícil, eu imagino para mãe de gêmeos. E aí ela se culpando que ela teve que contratar babá. E aí eu me lembro que ela tava todo um dilema, nossa, eu queria cuidar dos meus filhos, mas eu não consigo. E aí eu disse para ela, gente,
é desumano, é quase desumano uma mãe se cobrar para cuidar de duas crianças ao mesmo tempo com demandas enormes, né? Como é que tu vai dar de mamar ao mesmo tempo se os dois querem mamar ao mesmo tempo? Como é que tu vai trocar fraldas? É algo impossível, tu tem que ter alguém que faça esse suporte, né? Enfim, agora acabei falando um monte de coisas, né? Eu não sei o que que o pessoal tá achando da nossa conversa, como estamos indo. A gente começou e foi indo, né? Quem sabe, voltar a falar que as pessoas podem fazer perguntas, né? Porque o nome da live era, né? Como está a mamãe nessa quarentena, né, Laura? E a ideia que a gente pensou nos bastidores é: se a mamãe do bebê tá bem na quarentena, o bebê vai estar bem, né? Porque a gente tem muito isso na família, né? Avó, avós, tios, né? Os padrinhos. Quando tem o bebezinho, a gente se volta muito pro bebê, né? Ai, que fofo, ele tá tão bem, né? Então, o quanto é importante lembrar todas as pessoas, gente, até vizinhos. Nesse momento, os vizinhos não tanto, que não vão poder ajudar na quarentena. Mas os familiares que estão em casa, gente, de poder olhar para essa mãe, gente, porque como nos primeiros meses de vida, a mãe precisa exercer a função materna, a mãe ou a pessoa que vai cuidar desse bebê, né? Exercer a função materna no sentido de se conectar com esse bebê, de começar as primeiras questões da linguagem, o desenvolvimento do bebê no geral, ele vai se dar inicialmente nessa relação com a mãe. E se essa relação estiver cortada por uma depressão profunda, né? Por uma mãe que está muito debilitada emocionalmente, daqui a pouco não chega a ser uma depressão profunda, mas ela está sem energia, ela não consegue olhar para o seu bebê e ela não consegue interagir com ele, ela só consegue trocar uma fralda de forma mecânica, porque ela está esgotada. Então, isso vai ter um impacto no desenvolvimento do bebê gigantesco, gigantesco. Muitas vezes acontecem atrasos no desenvolvimento do bebê, muitas vezes podem acontecer também o desenvolvimento de algumas deficiências por conta dessa não relação com o bebê. E quando eu digo isso, não é para culpar a mãe, não. É para lembrar de todo o entorno o quanto de responsabilidade uma mãe tem. E é importante lembrar, ela sozinha, ela não tem como dar conta disso. Esse é um recado que eu gostaria de deixar. A mãe sozinha não tem como dar conta dessa demanda. É humanamente impossível um ser humano dar tanto e não receber de volta. Inclusive porque o bebê, quem é mãe de bebê está nos assistindo aqui vai concordar. Um bebê, para ele começar a responder para a mãe, por exemplo, a gente brinca com ele, para ele começar a responder com gracinhas, demora, gente, uns 3 meses, mais ou menos. Então, é muito desgastante, na verdade, tu tá ali com um bebê e, na verdade, ele não te dá a resposta. Porque quando os bebês começam a responder com gracinha, com um sorrisinho, aí já começa a te dar um ânimo. Agora, antes disso, gente, quando ele não responde muito, é algo muito pesado para uma mãe. É pesado, é importante a gente saber disso. Por isso que tem que ter alguém que dê um suporte para essa mãe, para que ela consiga ser que ela consiga ser, na verdade, o porto seguro desse bebê, né? Então, isso tem que acontecer, né? Aqui as mães. Tem mais uma mãe de gêmeos aqui, ó. E é uma colega minha psicóloga. Estão falando de rotina, o quanto que é importante a rotina, né? E também eu fiquei pensando como é importante nós, mães, permitirmos que o pai entre nessa relação, né, Laura? Eu lembro também na época, eu era casada, também não sou mais, sou separada, mas também o quanto que é nossa função permitir que o pai entre e faça esse corte, né? Porque na gravidez também, claro, a gente tem toda essa relação que a gente sente, a criança mexendo na barriga, essas coisas que é muito prazeroso para a gente, né? E depois que o pai vai conseguindo entrar muito mais, né? E o quanto que a gente tem que permitir que o pai entre e que a gente também tenha
certos momentos para poder se recompor, para daí também, de novo, ter o pique para se dedicar integralmente, né? Porque é desgastante. Vamos acho que acho que é nosso dever também de colocar para as mães, né, de primeira viagem, principalmente o quanto que é desgastante, porque a gente às vezes se culpa, né, porque acha que é só que a gente está cansada, né, e aí quem tem mais filhos, como é cansativa a rotina. É. E sabe uma outra questão que eu tenho comentado com as mães nesse grupo de orientação e suporte que a gente tem no Whats, é lembrar as mães que nem todos os homens conseguem perceber. Meu filho tá jogando uma mola maluca aqui em mim, né? Só para constar. Jorginho deu? Jorge? Deu? Só um minuto. O que que eu tava falando mesmo? Ah, que nem todos os homens, eles conseguem se dar por conta da necessidade da mulher. Então, o que eu tenho dito para as gurias, inclusive por experiência própria, assim, de poder dizer, que eu acho que na minha época eu acho que eu não conseguia dizer, quando eu tinha o meu bebê, dizer, olha, eu preciso, porque às vezes o que que a gente diz para os nossos maridos, companheiros, enfim, eu preciso de ajuda. E isso é muito aberto. Eu preciso de ajuda, mas o quê? Muitas vezes a gente pode ser bem direta, assim, ó. Ao invés de dizer eu preciso de ajuda e ficar sempre numa reclamatória, eu preciso de ajuda, não aguento mais. Poder dizer no que tu precisa de ajuda, porque isso não é errado. Eu acho que as mulheres precisam escutar isso, porque dentro de nós a gente tem, eu tinha muito isso de achar que eu tinha que dar conta de tudo, porque eu sou mulher. E o marido tem que ficar, o homem tem que ficar meio que na retaguarda, mas não tem uma entrada maior. Então é importante a gente saber disso e dizer de forma muito clara: olha, agora eu gostaria muito que tu desse um banho nele para eu poder 15 minutos deitar lá no meu quarto e só fazer um cochilo, né? Ser muito objetivo, eu acho que isso também é importante, né? Porque alguns homens, eu percebo no relato das mães, alguns homens conseguem perceber que a mulher está cansada e daí eles conseguem dizer, olha, deixa que eu fico com ele. Mas tem outros, que eu acho que a grande maioria, não percebem. Então a gente vai lá e diz para eles, porque senão, né, fica pesado, daí vira briga, vira discussão. Laura, deixa eu comentar que eu fiz uma live esses dias com a psicopedagoga Cassiane Wiederkehr, e isso ela comentou com muita propriedade, né, em famílias que têm, por exemplo, dois filhos, e nós falamos sobre filhos em idade escolar, e o quanto que nós temos que falar, quem mora com o seu companheiro que tem filhos, que precisa fazer tema, por exemplo, agora em idade escolar, o quanto que a gente tem que falar diretamente para o outro. Olha, agora faz o tema com o fulano, né? Ou eu faço o tema com ele aqui e você pode, por favor, dar banho, né? O quanto que, né? Devido a essa pandemia, né? A gente tem aulas à distância, vem temas pelo WhatsApp ou em plataformas, então nós estamos num momento diferente vivendo. Então, o quanto que a gente tem que ser direto nos pedidos que a gente faz, né? Se nós não conseguirmos dizer de forma direta, né? A gente não pode supor que o outro sabe o que a gente espera, né? Então, assim, tem que ser direto nas colocações. E há pouco uma mãe falou, né? Eu tenho três filhos. Então, assim, quem tem três filhos, o esposo dela que ela colocou viaja, é caminhoneiro. Então, assim, ela, pelo que ela escreveu ali, ela pede auxílio da mãe dela. Então, a gente tem que buscar ajuda de quem a gente tem, né? Nós temos que buscar apoio porque é muito difícil dar conta sozinho, né? Nós temos Uma uma outra pergunta aqui, Laura. E quando o filho é grudado na mãe e não quer ficar com o pai, o que se faz? Meu filho não fica com o pai muitos minutos, parece que sempre me procura. É só eu pegar e ele se acalma. Eu achei bem interessante essa pergunta e seria legal assim essa mãe mencionar qual é a idade desse filho. Se é muito bebê, porque daí se for muito bebê é algo normal assim. Mas se for um pouquinho maior, enquanto ela vai escrevendo aqui qual é a idade do bebê, eu vou comentando uma outra situação que eu me lembrei. Depois me lembra de voltar e responder. Outra questão que eu acho importante a gente lembrar é que o quanto é diferente a mãe se tornar mãe, sendo que nós, né, nós passamos 9 meses, uma transformação,
aonde a gente está com o bebê dentro da nossa barriga, a gente está com ele dentro de nós. Então, quando ele nasce, sim, é todo um momento novo, mas a gente já foi meio que se preparando. Agora, o pai, gente, o pai é totalmente diferente. Mesmo que o pai seja muito presente na gestação, que ele vá acompanhar todas as consultas, né? Mesmo assim, eu vejo que é diferente para o pai. Inclusive, ele conseguir. Eu percebo isso, que para alguns homens, quando nasce o bebê, tá tranquilo para ele assim ficar com esse bebê, né? Ficar ali uma meia horinha enquanto a mãe vai fazer alguma atividade. E tem outros pais que têm pânico, gente. Pânico, medo que essa criança se quebre, medo de não saber lidar com esse serzinho aí que é muito indefeso. Então, isso é importante também a gente entender para compreender. E aos pouquinhos, ir depositando confiança quando a gente observa que o pai do nosso filho está com medo, né? Que a gente possa perceber e aos pouquinhos, né? Gradativamente, olha, 30 minutinhos, aí depois aumenta a primeira saída de casa, né? Talvez alguns de vocês se lembrem como foi as primeiras saídas de casa da mãe e o pai tendo que ficar com o bebezinho muito pequeno, como para cada um é diferente, né? Mas alguns sentem muita insegurança, né? O que que eu vou fazer com esse bebezinho que se começar a chorar, né? Então, como a gente tem que ir confiando e tem que ir deixando aos pouquinhos para que não fique algo só da mãe, porque isso não é saudável nem para a mãe e nem para o bebê. O bebê precisa entender que tem um corte aí nessa relação, que é preciso dar, né? Porque senão, se essa relação fusional de mãe e bebê passa para mãe e filho e fica algo assim, meio que não se tem um corte, aí a criança tem 2, 3 anos de idade, é só a mãe e o pai como se não existisse, isso não é nada saudável para o desenvolvimento da criança. Então é muito importante que a gente observe esses movimentos do pai da criança para também ir ajudando ele, porque não é fácil para a mãe, mas também não é para o pai. A gente também precisa ter essa compreensão, né? Há 6 meses. Então, com 6 meses de idade, então, voltando aqui à pergunta dela, né? Ela menciona que o bebê é muito grudado ainda na mãe e não quer ficar muito com o pai, né? Porque ela percebe que fica só alguns minutinhos com o pai e parece que sempre procura, né? Bom, tem várias situações aqui para pensar, né? Porque com 6 meses ainda é um bebê pequeno, sim, mas já daria, assim, para ficar, tipo, uns 30 minutinhos com o pai, né? Mas aí tem várias situações, assim, que tem que se pensar. Por exemplo, essa mãe já voltou para o trabalho, né? Como é que foi essa situação da mãe ir para o trabalho? Foi algo que aconteceu de uma forma gradativa e a criança se sentiu segura, né? Porque eu tenho visto que alguns retornos de mães, assim, indo para o trabalho, assim, quando termina a licença maternidade, eu vejo que algumas situações, assim, se faz de uma forma brusca. Como assim? Já se começa a trabalhar e já se leva a criança para creche e ela já fica o dia inteiro. E a mãe já fica separada o dia inteiro. Então, essas situações são situações que a gente precisa rever. Eu não sei se as escolas têm orientado as mães, assim, quando elas vão buscar vaga. Algumas escolas eu sei que sim, outras que não. Porque eu entendo que seja importante ir fazendo um, um desenlace assim gradativo entre a mãe e o bebê. Então tem algumas situações ali que é importante pensar, assim, porque daqui a pouco talvez esse bebê ainda não está se sentindo muito seguro nesta relação com a sua mãe, né? Ou, ou também o que pode acontecer é que esse pai também não está conseguindo entrar muito, não está conseguindo interagir muito com esse bebê, e daqui a pouco ele talvez esteja ele muito inseguro, o bebê percebe e aí ele quer a mãe. Então tem duas situações aí que teria que se analisar, né? Não sei se eu ajudei com essas colocações. Até se essa mãe daqui a pouco quiser trocar uma ideia comigo depois, ela pode me contato pelas redes sociais ou pelo WhatsApp mesmo, e a gente pode analisar um pouquinho mais essa situação, né? Porque com 6 meses já daria, assim, para ficar uma meia horinha, até uma hora daqui a pouco com o pai, se esse pai já tem uma participação mais efetiva, né, na vida desse bebê, porque
cada família tem uma situação diferente, né? Deixa eu ver o que tem aqui. Mais alguma questão que tu lembra, Joyce? Não, assim, não. Tá, então deixa eu ver o que eu anotei mais aqui. De perguntas, me perguntou, né, que fizeram Eu acho que perguntas não tem mais, né? não. Que- Eu volto, então, a reforçar essa importância da mãe ter um suporte e volto a dizer para as mães que estão nos escutando, as mães de bebês, não pensem que vocês têm que dar conta de um filho, principalmente ele sendo bebê, sozinhas. Não pensem nisso, porque a gente carrega isso dentro da gente como se fosse uma herança genética, uma coisa assim que está dentro da mulher, né? Uhum. É uma coisa que a gente, daqui a pouco a gente até estuda muito, né? Meu caso, eu estudo pra caramba a questão do desenvolvimento infantil. Só que quando eu me tornei mãe, eu tinha dentro de mim isso, que eu era mulher e era eu que tinha que dar conta desse bebê. Como é que eu vou ficar pedindo ajuda pro homem da casa? Como se ele fosse o provedor, né? No sentido dele trabalhar e dele volta cansado, eu tenho que estar servindo ele. Mas aí eu vi que eu não conseguia servir um adulto, servir um bebê 24 horas e eu. E quem que ia cuidar de mim, né? Então eu senti esse impacto assim porque eu tinha dentro de mim essa informação. E eu demorei assim para dar o braço a torcer e dizer não, eu preciso de ajuda. Eu preciso que alguém venha me ajudar, porque eu não tô dando conta. E até fiquei um pouco frustrada quando isso aconteceu no começo, porque eu achei que eu tinha que dar conta sozinha, né? E no momento que eu fui me dando por conta que ficou mais tranquilo para mim, né? O meu filho ficou bem, não foi prejudicial para ele, né? Ter alguém dentro de casa, né? Então, aí as coisas foram acontecendo de uma forma tranquila, né? Sim. E eu fiquei pensando agora, Laura, assim, então nós estamos falando de mães e pais, né, de bebês pequenos, né? E agora nós estamos diante de uma pandemia, né? Então, o quanto que ter bebê em casa já é totalmente transformador, né? É tanta novidade, são tantos desafios. E tu falaste dos grupos de WhatsApp que tu fazes com mães, né? Tem assuntos, tem tópicos que vocês abordam nesses grupos que tu não falaste? Fiquei pensando Então, daqui a pouco na questão da sexualidade do casal, ou tem outros assuntos que vocês abordam de repente nesses grupos? Não sei. esse grupo de WhatsApp, ele é específico sobre o desenvolvimento do bebê. Então, a Tá. gente trata do aprendizado e desenvolvimento de bebês do nascimento até os 2 anos de idade. Então, ali eu sempre levo temas referentes a isso. Como um bebê aprende, né? Por que que é importante conversar com um bebê? O que que significa a função materna, né? O que que uma mãe precisa saber? Meu filho está furioso comigo, ele quer atenção. Tá pedindo. Tá, Jorge, daqui a pouco eu falo contigo. O que eu tava falando, gente, que eu me perdi de novo? Dos tópicos que vocês falam no grupo do WhatsApp. Isso, então, sobre a questão da função materna, o que que é uma mãe suficientemente boa para a gente lembrar que a gente não precisa ser perfeita, né? E que é justamente nos momentos de imperfeição de uma mãe que o bebê tem que se movimentar e tem que dar conta do seu desenvolvimento. Que se ele tem uma super mãe que abandona tudo na vida dela, abandona marido, abandona trabalho, abandona sua vida, abandona tudo e fica só com esse bebê, essa mãe sufoca esse bebê. E quando eu digo isso, eu não quero dizer, porque tem algumas mães que quando nasce o bebê, elas deixam de trabalhar por uma opção delas. E isso não significa que essa mãe vai sufocar o bebê. Se é uma mãe que para ela tá tranquilo e tá bem resolvido para ela que ela vai deixar o trabalho dela e ela vai ficar em casa por uma escolha e ela fica bem assim, e ela consegue fazer movimentos onde ela não fique só em cima do bebê sufocando ele, tá bem? Eu conheço muitas mulheres que fizeram isso. Eu conheço na prática algumas amigas que fizeram isso e ficou tudo bem, tanto com as mães
quanto com os bebês, né? Mas o quanto é importante a gente ter esse conhecimento, né, de saber que é sempre bom ter um equilíbrio, né? Mesmo que esteja em casa todo dia, que não fique só em função do bebê, porque isso acaba sufocando, né? Mas nesse grupo de WhatsApp, o que que acontece, Joyce? Eu sempre coloco para as mães assim que além de orientação, é também um grupo de suporte. Então, eu sempre convido as mães a trazerem situações que estão vivenciando, né? E teve um momento do grupo, do primeiro grupo que já aconteceu e encerrou, que eu percebi uma movimentação no grupo das mães falando dos maridos e senti no grupo elas mencionando que não contavam com muita entrada desse pai com relação aos cuidados do bebê. E eu sentia que era um incômodo isso. Então, ali nesse grupo surgiu a ideia de eu fazer um vídeo direcionado aos pais, não às mães. E aí eu fiz um vídeo comentando com eles de uma forma assim bem tranquila, né? Contando para eles isso que a gente está conversando hoje aqui, contando para eles o que é, o quanto um bebê precisa da mãe, né? Para que ele se desenvolva bem, para que ele tenha um aprendizado dentro da faixa etária esperada, né? Para que ele se desenvolva bem, ele vai precisar contar com uma mãe que esteja bem. E aí nesse vídeo eu comentei com os pais como é que eles poderiam, meio que convoquei eles, né? Como é que vocês podem entrar e ajudar, sendo que nos primeiros meses não é o pai que vai lá ficar com o bebê de fato, né? É mais a mãe. Mas por trás, como é que vocês podem dar um suporte para que a mãe esteja bem, né? Então até surgiu isso no grupo e foi bem legal, assim, as mães ficaram bem felizes. Elas contando, né, que sentaram na mesa do café da manhã e colocaram o vídeo para assistir junto com eles, debateram, Porque eles não porque às têm vezes obrigação de saber isso, né, Laura? Vamos combinar, né? exatamente. Então o grupo vem com a gente tem uma temática específica, mas a gente tem uma abertura para as mães trazerem o que elas estão passando no momento, né? E agora a gente já está no segundo grupo, que nós iniciamos quinta-feira da semana passada, a gente está no segundo grupo, tá bem bacana. Legal. Acho que tem comentários aqui, né? Hã? Tem mais comentários aqui também, né? Para mim parou aqui os comentários, eu não tenho. Tá naquela pergunta de antes ainda. Eu não recebi a idade do bebê, não sei, para ti veio perguntas mais? Para mim Sim, e paralisou a tem. tela. Então eu vou ler aqui o comentário da mãe. É a mesma mãe que mencionou essa questão dos seis Tá, por meses. favor, para mim travou aqui. Tá. Ela diz assim: problema de hoje em dia é que o pessoal mais velho acha que a gente precisa ser como antigamente e se virar sozinhas. Eu ouvi muito isso, mas graças a Deus minha mãe me ajudou muito. Tu sabe que eu não sei se o pessoal de antigamente se virava sozinho, porque era bem diferente também, né? A questão das mães trabalharem antigamente, se as mães não trabalhavam tanto que nem nós. Não sei se tu concorda com isso, assim. Eu acho que era um pouco diferente, mas ela coloca no sentido de que há uma cobrança de que as mães se virem, né? E ela está dizendo aqui que, pelo menos no caso dela, ela conta com a mãe dela, que ajuda muito, né? Se a gente for escutar, assim, muitas pessoas falam a respeito de como deve ser, é bom a gente desligar alguns comentários, porque as pessoas de mais antigamente também falam muito sobre os bebês. Não dá muito colo que eles vão se acostumar mal. E a gente sabe, na prática, e também pela teoria mais recente, que quanto mais colo um bebê tiver, mais segurança ele vai ter e mais tranquilo ele vai ser para lidar com as situações da vida. Já desde bebezinho. Um bebê que foi muito assim, teve muito suporte, sustentação, até porque isso faz parte, inclusive, da função materna nos primeiros meses. Esse acolhimento, né? Esse sustentar, né? Tem tudo a ver com essa questão desse colo. Se esse bebê teve isso, é um bebê que mais facilmente com as primeiras dificuldades dele, ainda quando bebê. Vai ser um bebê que, quando acontece alguma situação, ele vai chorar, mas logo vai parar. Não vai ser um bebê que vai chorar desesperadamente, né? Então, isso realmente as pessoas de mais idade às vezes dão alguns pitacos, né? Que daqui a pouco a gente escuta, né? Eu acho que não precisa nem entrar no debate, né? Tem mais comentários aí.
Agora eu Tu consegui. consegue? Sim, acho que é a mesma, né, que diz que ela quase enlouqueceu ouvindo as pessoas, né? Eu acho que a gente tem que filtrar, né? Eu lembro que a minha filha teve, a minha filha, né, ela teve amarelão, então ela não mamou no peito, e eu fiz psicologia, então assim, meu Deus, né, achava que tinha que dar de mamar, então, né, e não é a questão, não é porque não vai mamar, né, a importância, né, a minha filha tomou mamadeira, então, né, mas a importância estava no olhar, né, no momento de tomar o leite, era o ato do amor, né? E ali tinha muito amor envolvido, sim, né? Era um momento só nosso, onde o meu olhar estava conectado no dela, a gente pegava um local reservado, né? Então, assim, tinha totalmente amor envolvido, né? Então, não era porque não tinha no peito, né? E eu lembro que eu sofri muito, porque achava que tinha que ser, tinham feito uma lavagem cerebral comigo, né? E eu tinha palestrado anteriormente, porque eu vim da psicologia e tinha ouvido muito isso. Então, o quanto às vezes a gente sofre por coisas que a gente ouve, né? Então, o quanto que a gente também tem que filtrar, né? E também fazer o que é possível, né? A questão do parto, eu sei que às vezes muitas mães se preparam muito para o parto humanizado, né? O parto normal, e aí chega na hora e não conseguem, e isso vira algo assim que ela leva anos carregando como uma tristeza, né? Então é bom a gente saber das possibilidades, né? Que tem a possibilidade de amamentar, tem a possibilidade do parto natural, mas se não dá, né? Eu aprendi muito isso na prática da minha vivência, assim. Eu já não tô mais tanto assim nessa questão do ideal, né? A gente tenta, se não dá, ok, a gente vai para o possível, para o real, né? Porque senão isso acaba virando um trauma na nossa vida, né? Vem aqui Uhum. calma um pouquinho. Vem. Eu acho que ele tem que dar um oi pra gente, Laura. Eu também tô chamando ele para dar um oi, mas ele não quer Ah, tá. dar um oi para ti. Oi, Jorge. Eu era mãe de um coleguinha teu, lá da capital do saber, lembra? Ah, tudo bem, acho que não vai lembrar. Tem mais um comentário aqui, Joyce. Tu quer ler, Laura? Diz assim, ó, a Kali Winter tá dizendo assim. Winter, não sei se eu falei certo. E agora, nesse período que não tem creche, a mãe precisa retornar ao trabalho. Difícil situação, nossa. Os bebês precisam ficar com diferentes pessoas. Gente, complicado, né? O como a gente tem que ter um jogo de cintura nesse momento para pensar, assim, minimamente o quanto esse bebê pode ser acolhido, né? Para que não fique algo muito difícil para ele também. Sim, nós já estamos terminando. Aí tem alguém aqui comentando, a Viviane, pena que nessa live não tem mais pais. Viviane, fica tranquila que eu vou gravar essa live, tá? Eu vou salvar ela, Joyce, depois eu vou mandar para ti. Tá, Aí, se tu quiser, daí vocês podem replicar, né, para as pessoas assistirem num outro momento, né? Bem perfeito. tranquilo. Isso aí. Tem uma outra mãe colocando aqui, por mais que as pessoas me falavam para não dar colo, que para não mimar, né? Eu dei muito colo e amei muito. Hoje meu filho está com 1 ano e 8 meses, já não quer mais colo, só quer saber de correr, né? Então são mitos, né? Exatamente. Então, veja na prática que realmente, né, não é o colo que vai, porque as pessoas de mais idade dizem que o colo vai estragar as crianças, né? Elas vão ficar muito mal acostumadas, né? E, na verdade, a gente vê, bom, a mãe relatou agora na prática, né? Agora o filho dela não quer mais saber de colo, né? Realmente chega um período que eles querem, ó, eles querem ir para o mundo. E se eles tiveram muito colo, eles vão para o mundo, e isso é super saudável, né? Quando isso acontece. Laura, nós temos 2 minutinhos. Eu quero te agradecer, né, por tu teres aceito o convite assim de prontidão, né? Teres logo disponibilizado teu tempo. Eu sei que o Jorge está ali correndo. Eu tenho a minha filha mais velha, disse Valentina, fica de olho no João, né? Não entrem aqui na sala enquanto que a mãe está fazendo a live, né?
Ah, mas assim, ó, se queres falar alguma coisinha assim para nós finalizarmos esse nosso momento, mas eu quero muito te agradecer, parabenizar pela tua caminhada, né? Ah, desejar sucesso né, nos teus trabalhos, agradecer as pessoas que estiveram conosco, né? Quanta gente interagindo. Que bom que as Que legal, pessoas, né? muito legal, fiquei bem feliz. Eu que agradeço, adorei o teu convite. Quando tu entrou em contato comigo, fiquei bem feliz. E, na verdade, eu queria convidar vocês que ainda não me conhecem, não conhecem o meu trabalho, se puderem me seguir nas redes sociais, que é Vem Brincar Comigo. Brinca comigo. Isso, Brinca Comigo é o nome da nossa empresa, né? Mas aí vem brincar comigo para vocês poderem acompanhar o meu trabalho, que eu tenho falado muito sobre essa questão de famílias, bebês, enfim. Então fica o convite aí para vocês me acompanharem também, tá bom, gente? Então tá bem, né? A gente agradece então a todos que estiveram com a gente, né? Acho que foi bacana a gente poder conversar. É um momento tão difícil para todos, mas acho que a gente tem que conversar sobre essas angústias de ser mãe, de ser pai, né? Acho que sempre é válido. Então, obrigada a você, obrigada ao Jorge. Jorge, agora a mãe é toda tua. E obrigada a vocês, mães e pais, né? Possivelmente tem pais que estão aí conosco nos ouvindo, só não se manifestaram aí, mas com certeza estão aí junto, né? E até uma próxima. Tudo de bom, tá? Obrigada, obrigada. Um beijo, boa noite, pessoal. Boa Até mais. noite. Até mais. Tchau.